Então, muito boa tarde. Eu gostaria, antes de mais, de cumprimentar todos os presentes, esperando que deem por bem empregue o tempo que vão dedicar a ouvir. Digamos, sublinhar também e agradecer quer o convite, quer as palavras lisonjeiras do colega engenheiro Rui Ramos, que conheço há muito tempo. E, portanto, eu iria tentar aproximadamente aqui em não mais de 40 minutos contar a história um pouco do bloco térmico, a evolução da construção de paredes em Portugal e, de alguma forma, também desafiá-los a refletir comigo relativamente ao percurso que nós poderemos vir a ter na forma de realização de paredes. Os três aspectos que eu ia tentar, digamos, aqui de alguma forma referir para poder chegar de uma forma sustentada àquilo que eu acho que é importante conhecer do surgimento e da gênese do bloco térmico, é explicar um bocadinho o contexto dos anos 80, que provavelmente a generalidade dos presentes não vivenciou da forma como nós mais velhos vivenciamos. Esse contexto é muito importante, quer geral, quer na construção, quer na forma de fazer paredes, para perceber como é que, a partir daí, nós chegamos ao bloco térmico e depois, numa parte final, refletir um pouco se fará sentido no futuro e de que forma continuarmos a falar das alvenarias como uma das soluções possíveis para a realização de paredes ou de elementos de cerramento dos nossos edifícios. Eu ia começar então aqui por recordar um pouco do contexto dos anos 80 de uma forma relativamente breve e, portanto, antes de mais, gostava de sublinhar que Portugal, como todos sabem, teve o 25 de Abril em 74, na sequência dessa mudança profunda que o país sofreu, nós tivemos uns anos mais agitados, mas a partir da década de 80, eu diria 84, 85, Portugal entra num ciclo de desenvolvimento e de melhoria generalizada das suas condições económicas e sociais que envolvem também a construção. Nesse gráfico está aí tirado da informação da Pordata, aparecem três momentos que correspondem a períodos mais críticos que motivaram intervenções de resgate da economia portuguesa. Sublinhar que esse período de 83 é um período que nós recordamos bem, as pessoas da minha geração, porque corresponde exatamente à altura em que nós estávamos a acabar os cursos ou a começar a trabalhar, mas a partir daí há um ciclo que eu diria de cerca de 30 anos que é claramente positivo e que deve ser entendido. Esse ciclo positivo tem 3 ou 4 aspectos que me parecem de realçar. Por um lado, uma certa motivação que era possível trazer um desenvolvimento a Portugal que Portugal não tinha até à data experimentado. Depois, uma sociedade muito jovem, portanto, uma estrutura etária muito diferente da que nós temos hoje, com muitos jovens, com muita gente a querer fazer coisas, ajudar a transformar o país. Isso era uma dinâmica também motivacional muito interessante. E por outro lado, também uma aposta na educação que surgiu em Portugal, quer nos diferentes níveis, designadamente na generalização do ensino secundário, mas também com a tentativa de fazer com que muito mais gente fosse às universidades. E, portanto, surgiram mais cursos, foram demitidos muito mais docentes, foram criadas novas universidades e isso marcou muito o panorama dessa época. É também neste período, em 85, que Portugal adere à União Europeia e, portanto, isso tem também uma alavancagem grande para uma série de modificações que a sociedade portuguesa sofreu e que provavelmente os mais novos não experimentaram, mas é importante que tenham noção que isso ocorreu. Na perspectiva da construção, nós vivemos, digamos, as décadas, aqui 3 décadas de ouro que eu estou convencido que não se repetirão seguramente em Portugal, quer porque não temos as mesmas necessidades, a maior parte das nossas necessidades estão satisfeitas, quer porque o contexto é naturalmente diferente. E, portanto, nós, durante cerca de 30 anos, construímos muito, no sentido de resolver muitos dos problemas que o país tinha. Fizemos muitas coisas boas, se calhar outras podiam ter sido feitas, obviamente, melhor, mas é fácil dizê-lo agora. E, portanto, mas houve aqui um desenvolvimento grande no setor da construção. Eu não sei também se todos têm a noção, mas no fim da primeira década deste século, mais ou menos em 2010,
o valor, num número que já nos diz alguma coisa, que, digamos, correspondia ao valor total dos trabalhos feitos pelas empresas de construção portuguesas em Portugal, era de 20 mil milhões de euros. Portanto, um número significativo para a escala do país. Portanto, estamos a falar aqui mais ou menos neste período. Com a crise que nós vivemos a seguir, e que daí já seguramente teremos todos memória, ou grande parte de nós teremos memória, esse valor foi para cerca de 40%, mais ou menos em 2014 ou 2015. Portanto, nós passamos de cerca de 20 mil milhões para 8 mil milhões. O que é que nós podemos dizer sobre a construção na década de 80 do século passado? As formas de construir ainda eram muito marcadas por soluções mais tradicionais, mas inicia-se aqui um período de mudança em vários níveis. Na mão de obra, nas tecnologias, na organização das empresas. Por exemplo, na década de 80, praticamente não havia subempreiteiros. As empresas de construção, as grandes empresas de construção, digamos, cobriam a generalidade dos trabalhos que eram necessários fazer numa obra. E, portanto, há aqui uma série de mudanças que vão ocorrer e que, naturalmente, vão condicionar e marcar o que é a evolução do setor da construção. O que é que nós fazíamos um pouco nesta década de 80? Nós fazíamos, além das obras, vamos me concentrar sobretudo nos edifícios, mas os edifícios eram predominantemente em estruturas de betão armado, que é aquilo que em Portugal predominou e predomina, foi aquilo que nós engenheiros aprendemos a fazer bem e se calhar não aprendemos a fazer tão bem nas estruturas metálicas, nem de madeira, nem outras soluções. Isso também não era irracional, mas corresponde um pouco à realidade portuguesa. E esta estrutura de betão armado, mais ou menos complexa, mais ou menos aligeirada, era depois preenchida com panos de alvenaria não resistente, quer que realizavam o envolvente das construções, quer a compartimentação. O material usado era o tijolo cerâmico. O tijolo cerâmico era um material, que já vou falar um pouco mais à frente, mas que digamos, não tinha associado, digamos, uma grande inovação, era um material que valia sobretudo por preço. Portanto, era um material barato e as cerâmicas, que eram em grande quantidade, orientavam-se para produzir tijolos baratos e, portanto, as preocupações com as exigências térmicas, acústicas, segurança ao fogo, ainda não eram, digamos, ainda não faziam parte da nossa prática profissional. Isto não quer dizer que se construísse mal. O que estamos a dizer é que essas preocupações ainda não estavam vertidas em textos técnicos, em exigências que nós tivéssemos que respeitar. Mas, por um lado, convém ter a noção, se, digamos, sob um ponto de vista nós tínhamos menos exigências, sob outro ponto de vista nós tínhamos provavelmente gente que sabia construir melhor. E esta figura que aparece aqui traduz uma ideia em que os anos são meramente indicativos, é uma figura que eu desenvolvi já há bastantes anos atrás, mas procura explicar uma evolução na forma como Portugal foi fazendo os edifícios e as paredes dos edifícios. Temos que ter a ideia que aproximadamente até à Segunda Guerra, mais coisa, menos coisa, a estrutura resistente dos edifícios eram sobretudo as paredes. Fossem em pedra, fossem tijolos, ou burros, ou muito pouco perfurados, isso era o regime que predominava em Portugal. Nestas paredes apoiavam-se ou ainda pavimentos em madeira, ou de uma forma já também razoavelmente frequente, lajes em betão armado. Nesta evolução, digamos, ao longo da segunda metade do século XX, as paredes em pedra eram cada vez mais custosas de realizar e foram evoluindo no sentido de aligeiramento e a partir de uma certa altura também, esta referência que aparece aqui nesta figura, digamos, as paredes exteriores eram complementadas com uma forra interior não estrutural, portanto teríamos uma parede estrutural do lado de fora e do lado de dentro uma forra, sobretudo por questões de salubridade, de umidade e de algum conforto térmico. A parede dupla não fazia parte da tradição construtiva portuguesa, é uma tradição britânica, comum nas Ilhas Britânicas, mas que não fazia parte da construção portuguesa, mas que entrou a partir de uma certa altura na nossa prática. Progressivamente, se as paredes ainda tinham funções estruturais, a partir de uma certa altura ela desapareceu e passamos a ter as tais estruturas reticuladas de betão armado, preenchidas com alvenaria de tijolo, que cada vez era mais ligeiro, mais leve e tinha mais orifícios.
Quando chegámos à altura do 25 de Abril, aproximadamente em meados da década de 70, a vontade de resolver rapidamente o problema da habitação, que era enorme em Portugal, levou a que, em muitos casos, a espessura das tais paredes exteriores fosse levada a limites, eu diria, nunca antes vistos. Chegaram-se a fazer edifícios com 2 panos de tijolo de 7, ou um pano de tijolo de 11 e um pano de tijolo de 7, o que rapidamente se percebeu que dava à asneira. E então inicia-se na década de 80, na tal em que eu vou centrar, o movimento sinal contrário de voltar a espessar um pouco as paredes e, ao mesmo tempo, começar a introduzir o isolamento térmico. Eu gostava de dizer, sobretudo para as pessoas, às vezes, nós quando somos mais novos, às vezes achamos que as coisas conseguem mudar rapidamente. Apesar de, a partir da década de 80 e do fim da década de 80, a incorporação de isolamento térmico ser obrigatória na construção de edifícios, ela em muitos casos não era nada eficiente porque o isolamento era mal colocado. Não porque as pessoas o quisessem colocar mal, mas porque era algo novo que as pessoas ainda não sabiam fazer bem. E este processo de aprendizagem demorou alguns anos até, digamos, que o investimento que foi feito em isolamento térmico se traduzisse efetivamente numa melhoria do desempenho dos edifícios. Mas se as paredes, a partir de uma certa altura, se tornaram aparentemente menos valorizadas, sob o ponto de vista quer económico, quer funcional, a importância das paredes sempre foi grande. Nesta figura que está aqui, o que estamos a mostrar, nós analisamos aqui há uns anos na faculdade umas dezenas largas de projetos e o peso relativo dos vários domínios na estrutura de custo de construção de um edifício. E aquilo que estamos a ver é que na década de 80, as paredes com os seus revestimentos representavam entre 30 e pouco edifícios com elevador e mais 35% do custo global em edifícios sem elevador. Claro que nós fomos assistindo nesta passagem ao longo dos tempos a um crescimento significativo do peso das instalações, isto é, qualquer edifício hoje é muito mais tecnológico e, portanto, em termos relativos, as instalações têm um peso que tem vindo a crescer. Mesmo assim, as paredes e os revestimentos têm significado no custo de um edifício. Por outro lado, é importante sublinhar que essa importância não é só económica, é também funcional. O que é que nós queremos, ou o que é que eu quero mostrar aqui nestas 4 imagens? Eu quero mostrar o seguinte, que muitas das avarias ou das patologias que nós temos em edifícios estão frequentemente ligadas às paredes, quer às paredes exteriores, quer às paredes interiores. Desde logo, começando por esta figurinha mais aqui inferior e à direita, pela dificuldade que representava em muitos casos fazer uma parede dupla. Uma parede dupla é algo conceptualmente inteligente, porque tem uma caixa de ar que melhora o isolamento térmico, que drena qualquer infiltração de água, etc. Mas é uma parede de execução bastante difícil, que obriga, para ser bem feita, tem que ser bastante cuidada em muitos aspectos, na ligação entre os panos, na meia cana que deve ter na base da parede, no posicionamento correto do isolamento, etc. Isto não é fácil. Esta figura em cima procura sublinhar um outro aspecto que foi interessante. A partir do surgimento dos regulamentos de térmica, começou-se a valorizar, evitar as pontes térmicas, o que faz naturalmente sentido, ou seja, ter isolamento sobre as zonas da estrutura. Mas em muitos casos isso foi tão mal feito, que é o que esta fotografia procura ilustrar, que eu diria que foi pior a emenda que o soneto, e portanto nós criamos, ao querer evitar a ponte térmica, criamos um problema maior, que é algo que às vezes acontece na construção. A figurinha aqui, esta figurinha superior que eu estou aqui, penso eu, a apontar, e que percebem que eu estou a apontar, procura mostrar um problema também que é muito frequente nas paredes, que é as paredes serem incapazes de suportar as deformações que as estruturas de betão armado têm, e isto não quer dizer que a estrutura de betão armado está mal dimensionada, mal concebida, está a querer dizer que a estrutura de betão armado naturalmente deforma-se, eu diria, em valores com alguma expressão. Isso depois provoca fissuras, esmagamentos e até problemas como estamos a ver aqui nesta figura. Portanto, o que eu estou a querer dizer é que as paredes que passaram a ser eminentemente de preenchimento, que eram baseadas fundamentalmente em tijolo, eram mesmo assim um elemento económico e funcionalmente importante para o comportamento e a solução dos edifícios.
Também nesta década de 80, começa a haver a noção de que as nossas formas e as exigências de fazer paredes tinham que melhorar, e este trabalho é sobretudo coordenado pelo LANEC e leva a uma série de iniciativas que eu gostava de relembrar, que são, por um lado, o surgimento em 1985 do primeiro documento onde se fixam as exigências térmicas, primeiro para a habitação social. Isto era um decreto que só era obrigatório em habitação social, mas em habitação social já havia requisitos mínimos térmicos para esses edifícios, e a partir de 1990 surge o primeiro regulamento de térmica que obriga a que se demonstre a conformidade dos edifícios com exigências de caráter térmico. No mesmo período, o LANEC sistematiza e faz uma série de homologações e documentos de apreciação sobre formas alternativas de fazer paredes, designadamente com leca, com blocos leca, com itong. O itong é um betão solar autoclavado, é um material muito interessante. Existia uma fábrica em Portugal na altura e agora já não existe. E, ao mesmo tempo, foram publicadas umas recomendações como fazer pequenas construções do tipo moradia em parede resistente, suportando, digamos, ações dos sismos. E eu recordo que em 1980 houve um sismo enorme nos Açores, digamos, cujos efeitos mais devastadores foram na Ilha Terceira e que levou à necessidade, de melhorar o risco antissísmico de edifícios, e surgem estas recomendações. Dizer também que nesta época, nos anos 80, surge pela primeira vez um documento do CIB, que eu vou mostrar cá para a frente, que é uma entidade muito conhecida no setor da construção a nível mundial e que explicava como é que se dimensionavam alvenarias estruturais seguindo os mesmos princípios que eram usados no betão armado, na estrutura metálica, etc. É um cálculo moderno. E este documento, publicado em 82, é o documento que vai estar na gênese do Eurocódigo 6, que em Portugal só entrou em vigor 30 e tal anos depois. Portanto, para percebermos um bocadinho, às vezes, o tempo que estas coisas demoram. E sublinhar também um outro aspecto que para mim me pareceu extremamente importante sublinhar aqui, que é o seguinte. A formação em engenharia civil, as áreas nobres da engenharia civil eram tradicionalmente as estruturas, a hidráulica, as vias de comunicação, os edifícios eram vistos como uma área menos científica. E, portanto, os planos de estudos dos cursos de engenharia civil davam muito pouca atenção aos domínios associados à física das construções, às exigências dos edifícios, às instalações de edifícios, etc. Mas em 1985, pela primeira vez, é organizado, eu diria, um excelente mestrado em construção de edifícios, que por acaso foi aqui na FEUP, mas que contou com a colaboração dos melhores especialistas do país inteiro. E, portanto, este curso foi frequentado por colegas da FEUP, da Arquitetura do Porto, de colegas de Lisboa, do IST, de Coimbra, etc. Foi uma pedrada no charco no sentido de chamar a atenção para abordagens científicas para a construção de edifícios. Ora bem, apenas algumas imagens que me parecem interessantes. As pessoas provavelmente não sabem, mas em Portugal nós temos uma norma que fixa as dimensões de tijolos, tijolo de 7, de 11, 15, etc., 22, mas isso não existia. E, por exemplo, isso é um documento dos anos 60, mas há aqui um trabalho de 52 do LANEC muito antigo, em que, ao fim e ao cabo, até aí, os tijolos, cada fabricante fazia os tijolos com as dimensões que queria, portanto, isto era uma miscelânea. Aqui o estudo do LANEC de 72 sobre alvenaria de blocos leca. Alguns estudos aqui sobre normalização de construção em alvenaria, o tal documento internacional que vai estar na gênese, peço desculpa aí o verde, vai estar na gênese do Eurocódigo 6, e que é um documento de 82, digamos, a brochura de publicidade do curso de mestrado, trabalhos que o DESANELEC desenvolveu também nesta década sobre novos blocos para a alvenaria, portanto, a consciência de que era necessário melhorar estes aspectos de construção de edifícios, e as tais recomendações técnicas de habitação social de 85, que é o surgimento, pela primeira vez, de zonas climáticas com exigências para edifícios sob o ponto de vista térmico. Depois tivemos o regulamento do 1º de 90, 2006 a seguir e 2016 o que está em vigor, em que nós vemos que esta exigência passou de 1,4 para 0,5, ou seja, esta exigência que traduz, digamos, o inverso ou a dificuldade na passagem do calor
sofreu digamos, um crescimento, eu diria quase exponencial ao longo do tempo, que nós percebemos e que faz todo sentido. Neste contexto pessoal, eu gostaria de agora explicar como é que eu estou ligado a esta coisa das paredes e como é que, em conjunto, este contexto dos anos 80, digamos, os meus interesses de investigação e a dinâmica do Grupo LECA, que eu vou explicar à frente, levaram ao bloco térmico no meu ponto de vista. Portanto, eu formei-me em 82, exatamente há 40 anos, tive a oportunidade de frequentar o referido mestrado que eu acabei de caracterizar sumariamente e, portanto, isso foi para mim uma pedrada no charco. Sempre tive atividade profissional que me permitiu perceber a importância das paredes e a importância de melhorar isto, algo que não era ainda muito considerado em termos de investigação. E eu, de alguma forma, fiz um caminho na minha carreira académica que passou pela investigação destas áreas. E fiz uma tese de mestrado e doutoramento, digamos, em torno de paredes e de materiais para alvenaria. E não posso deixar de referir aqui 4 ou 5 nomes de pessoas que foram, digamos, muito importantes neste meu percurso: o engenheiro Teixeira Trigo e o engenheiro Fernando Carvalho do Lenec, o engenheiro Ferreira da Silva, que era o diretor da Pavileca, e 2 colegas, o Fontes de Melo e o Rui Ramos, que está aqui presente. E, portanto, ao longo de mais de 30 anos eu tive um envolvimento muito grande nestes assuntos ligados às paredes, quer num contexto nacional, quer mesmo em algum contexto internacional. Apenas aqui a capa das 2 teses que eu fiz, uma em 88 sobre os materiais e a caracterização da produção e uma de 96 sobre melhoria térmica e mecânica. No fundo, uma coisa que me pareceu importante e que às vezes nós temos especialistas de costas voltadas é pessoas muito especialistas numa vertente estrutural e pessoas muito especialistas, por exemplo, na física das construções, na térmica, na acústica, etc. Mas as soluções têm que ser integradas e têm que ter a capacidade de fazer uma convergência entre pontos de vista, e eu tive a pretensão de fazer isso. Ora bem, eu ia agora falar um bocadinho então da Pavileca, já falei aqui de uma outra vez da Pavileca, e o que era a Pavileca. É uma empresa que infelizmente agora não existe, era uma empresa da região de Aveiro que tinha a fábrica em Alto de Gadia à Velha, junto à Estrada Nacional 1, que fazia sobretudo bigotas pré-esforçadas e blocos de cofragem para lajes aligeiradas, e os blocos eram à base de betão leca. Tanto quanto eu sei na altura, e quando eu tomei contacto, a empresa tinha uma ligação ao grupo Cunha Gomes. O grupo Cunha Gomes é um grupo que já não existe, mas era um grupo forte de comércio de materiais de construção e que tinha também algumas indústrias da fileira da construção. E, portanto, se na década de 80 a Pavileca não era, eu diria eu, uma empresa que jogasse na Liga dos Campeões, designadamente das lajes pré-esforçadas, eu diria que 10 anos depois a empresa era a empresa líder, quer ao nível das lajes e dos pavimentos, quer ao nível da abordagem ao nível dos blocos. E porquê? Porque acho que houve aqui um papel muito visionário e muito antes do tempo do engenheiro Ferreira da Silva. Foi um diretor desta empresa, com quem eu privei, e designadamente o Rui Ramos também bastante, e portanto que teve uma atitude de cooperação e de aposta na inovação que não eram frequentes, quer nem na indústria portuguesa e muito menos ligada à construção. E portanto ele apostou claramente no financiamento de desenvolvimento de novos produtos, numa ligação forte à universidade, muito à Universidade de Porto e à FEUP, mas não só. Ele foi à procura dos especialistas onde eles estivessem para o ajudar a melhorar as soluções que ele queria melhorar. Teve vários projetos de ID numa altura em que não se falava-se ainda muito pouco de ID, e em alguns casos financiados, mas noutros casos 100% financiados pela empresa, e portanto conseguiu afirmar a questão do fabrico dos pré-fabricados de betão, neste caso os blocos para a alvenaria, que tinham muito a imagem de aquilo que as pessoas chamavam bloqueira à beira da praia, de uma coisa completamente artesanal, e ele consegue uma transformação que depois é ainda exponenciada pelo facto de vir a entrar no capital da Pavileca o Grupo LEC e outras empresas como a Maxit, com uma forte visão também alinhada com a inovação, que permitiu que houvesse aqui uma melhoria geral, e a LECA, enquanto entidade que comercializava a LECA, ajudou todas as empresas, muitas outras empresas que faziam bloco, sobre patente da Pavileca e da LECA, a melhorarem a qualidade dos seus produtos. E, portanto, isto induziu a que aquilo que nós vemos hoje nas nossas paredes,
eu diria quase 50-50, paredes em tijolo e paredes em blocos de betão leve. Isto não tinha comparação com a realidade dos anos 80, em que 99% das paredes eram em tijolo cerâmico. Infelizmente, a cerâmica não conseguiu induzir uma dinâmica deste tipo. Isto é uma imagem das instalações da Pavileca e aqui uma imagem apenas de alguns projetos que digamos, que eu me lembro de ter estado ligado, executa projetos de ID para a Pavileca, que deram origem a registros de patentes, digamos, modelos de utilidade, etc., que é algo que estamos a falar cerca de 30 anos atrás, ou mais de 30 anos atrás, e, portanto, que é uma coisa notável. Merece também ser referido que na área dos cerâmicos houve também um projeto, digamos, conduzido pelo CTCB, e eu não tenho, digamos, colaborei também nesse projeto, mas infelizmente os resultados desse projeto não conseguiram influenciar a indústria da mesma forma que ocorreu ao nível dos blocos de betão. Apenas para percebermos um pouco do que é que estamos a falar, isto além da melhoria da geometria, das características e da caracterização, digamos, e profunda e evoluída destes materiais, uma outra ideia fundamental que nós defendemos desde logo é a ideia de que um fabricante não vende tijolos ou blocos, vende soluções para fazer paredes. E isso é completamente diferente em termos de valor acrescentado. Isto é, a noção de que um sistema deve incorporar a peça base, mas as peças mínimas complementares necessárias para quem está a executar uma parede tenha disponíveis as peças que lhe permitem resolver os problemas que são necessários, seja um bloco com um topo liso, seja um bloco com metade da altura, seja não estar a cortar os blocos na obra, etc, etc, etc. Portanto, esta noção é uma noção que aparece um bocado alinhado com as melhores práticas internacionais de 30 anos atrás. Ao mesmo tempo, a noção de que quem vende os produtos tem que ser parte da melhoria das soluções. E, portanto, aquilo que nós estamos aqui a ver é uma maquineta, uma caixa que permitia, digamos, colocar a argamassa nas juntas, um outro dispositivo, coisas simples, mas que permitiam ajudar a pegar nos blocos, e outros dispositivos que passaram a ser associados a um sistema de fazer paredes. E, portanto, a questão que a Pavileca veio a suscitar é basicamente esta que está aqui. Qual a melhor maneira de fazer paredes tendo por base em alvenaria? Ou continuar baseado numa solução que tem por base a parede dupla de tijolo cerâmico, com isolamento na caixa de ar, com os aspectos positivos que seguramente esta solução tem, mas também com as dificuldades de execução, ou então apostar em soluções mais simples de pano único, mais fáceis de realizar, eventualmente mais económicas, menos sujeitas a erro, a princípio apenas com blocos, sem nenhum isolamento complementar, porque isto era possível de fazer com as primeiras exigências térmicas, ou então num sistema tipo ETICS ou Capote, em que há um isolamento complementar. E, portanto, o que estava em questão era colocar na cabeça dos técnicos a dúvida entre estas duas soluções e levá-los a ponderar, não usar apenas a solução tradicional, mas usar a outra solução. E é neste contexto que surge o bloco térmico. O bloco térmico, a pesquisa no Google pelo bloco térmico dá uma série de imagens associadas a isto, mas na origem, o bloco térmico, como já foi dito pelo colega Rui Ramos, é uma marca registada da Pavileca, eventualmente também da Maxit, para fazer paredes simples, térmica e melhorada e mecanicamente melhoradas. Portanto, nós estamos a falar de uma tentativa de otimizar os blocos, atuando em várias perspectivas, quer na matéria-prima de que eles são feitos, quer na sua geometria, quer na forma de assentar, quer nas propriedades da argamassa e ainda dos revestimentos. E, ao mesmo tempo, tendo um produto que fosse economicamente concorrente com o tijolo cerâmico. Porque se o produto fosse potencialmente muito melhor, ou melhor, mas economicamente não conseguisse competir com o tijolo, as pessoas não o iam usar. Por outro lado, também, ele teria que ser, digamos, as paredes com este material teriam que ser passíveis de realização sem maior esforço por parte do pessoal, que é um aspecto também muito importante. Apesar da vocação principal desta solução ser as paredes em cimento, ela também permitia fazer pequenos edifícios, que são pequenos edifícios, 2, 3 pisos, em
estrutura resistente, isto é, suportando as lajes. Eu chamo a atenção que os betões de que são feitos estes materiais, estes blocos, têm muito pouco a ver com a nossa noção de betão estrutural. É um betão com resistência, mas é um betão muito mais leve, com muito pouca água, aquilo que nós chamamos tecnicamente de um betão terra úmida. Ao longo do tempo, as exigências em geral mantiveram-se para este tipo de solução, mas a fasquia do isolamento térmico foi aumentando muito, o que colocou novos desafios a este bloco. Também parece legítimo e fazer sentido dizer que estes princípios todos são válidos quer para blocos tendo por base betão leve de leca, como poderão ser para cerâmicos, embora eu tive a oportunidade também de colaborar em desenvolvimentos de produtos na área da cerâmica, mas não conseguiram ter o mesmo tipo de implantação. Neste slide estamos a sublinhar o tal primeiro bloco, digamos, térmico dos anos 80, que foi este. É a homologação que existe também aqui, que demorou algum tempo do LANEC, deste sistema, e posteriormente sucedâneos deste bloco, por forma a conseguirem satisfazer as exigências dos novos regulamentos de térmica sem isolamento complementar, mas a partir de uma certa altura isto transforma-se em algo relativamente difícil. Só para recordar um bocadinho, eu chamo a atenção que qualquer parede bem concebida tem que levar em conta 6 ou 7 exigências essenciais, que são desde logo a estabilidade, mesmo que a parede não seja estrutural, a segurança ao fogo, a estanquidade à água e ao ar, digamos, simbolizada por estes bonequinhos, o conforto térmico e acústico, a durabilidade e facilidade de manutenção, obviamente ser económica e fácil de executar e ser esteticamente agradável. Portanto, é neste chapéu geral que se tem que conseguir as soluções adequadas. Numa perspectiva mais técnica, onde é que nós atuamos, digamos, nós atuamos, sem entrar em grandes detalhes, mas atuamos na geometria dos alvéolos. Quanto mais alvéolos um elemento tiver, mais isolante é, porque o isolamento dos espaços de ar não é proporcional à espessura, varia por saltos e, portanto, quer a configuração dos espaços de ar, quer o número de espaços de ar, aumenta bastante o isolamento térmico. O material de que são feitos os blocos, aqui, digamos, mostrado neste corte, os granos de leca, o tipo de leca, a granulometria da leca, tem uma grande importância. Depois, a argamassa e a forma de assentamento. Se a argamassa for leve, se não, digamos, não atravessar toda a largura do pano, também isso melhora as características da parede. E, por último, dizer que, no limite, a incorporação de isolamento térmico, ou desta maneira que eu estou aqui a apontar, ou eventualmente desta outra, preenchendo totalmente os orifícios. Dizer que este assunto é um assunto onde nós podemos aplicar metodologias científicas e bastante evoluídas. O que estamos a ver, eu só trouxe aqui 2 dimensões. Trouxe aqui, isto é um modelo de elementos finitos, de um programa de elementos finitos usado em investigação de uma micromodulação que estuda a parede no sentido de ver em que medida, qual o impacto de pequenas alterações geométricas no comportamento térmico da parede. E aquilo que estou a mostrar aqui é um esquema de uma câmara de ensaio, onde nós fazemos os ensaios de determinação do comportamento térmico da parede, que está aqui a mostrar com uns fluxímetros e aqui com termografia. Portanto, há aqui várias maneiras de medir a energia que passa através da parede, mas dizer que isto é um domínio que pode ser tratado de uma forma profundamente científica, e nós fizemos isso, começamos a fazer isto na Pavileca na década de 80. Ou seja, digamos, o panorama da construção foi-se alterando e hoje nós vemos, digamos, no nosso panorama do país, andando pelo país, vemos não só o uso de alvenarias cerâmicas, mas também muito uso da alvenaria à base de blocos de betão leve, em que o material que assegura a leveza é leca, e que também uma das ideias do engenheiro Ferreira da Silva da Pavileca foi meter um pigmento que permitisse distinguir o betão leve do betão não leve, e portanto uma ideia que parece extremamente simples, mas veio a ser vital também para uma certa diferenciação. Ora bem, eu estou se calhar a esticar-me um bocadinho no tempo, mas ia agora partilhar convosco, e para acabar um bocadinho, digamos, feita esta retrospectiva, a questão que temos que discutir e que é importante é, no futuro,
como é que nós vamos fazer o serramento, chamemos-lhe assim, dos nossos edifícios e a sua compartimentação interior. Será que as alvenarias, que é, digamos, das soluções tecnológicas mais antigas da construção, vão conseguir manter-se no tempo? Com que expressão? E, portanto, esta é a questão que neste momento interessa também discutir. E, portanto, no fundo, a questão aqui é um pouco saber se os sistemas pesados da alvenaria vão ter futuro. E aproveitando aquela figura que eu mostrei há pouco, mas ampliando um bocadinho na linha do futuro, nós neste momento chegamos a ter, ou temos ainda paredes duplas, paredes simples. Eu pessoalmente, sinceramente, eu sou um defensor da parede simples, posso, quer no plano técnico, por convicção técnica, não por qualquer outro tipo de convicção, porque acho que é mais simples. Em muitos casos, portanto, nós hoje precisamos ter um isolamento expressivo para satisfazer as exigências de conforto térmico, tendencialmente colocado pelo exterior, mas aquilo que se discute é se a nossa construção vai ser assim, ou seja, se isto vão ser os sistemas predominantes. Se nós vamos ter fundamentalmente sistemas predominantes de panos simples com revestimentos térmicos, sejam isolamentos, sejam argamassas térmicas, etc. Se vamos ter fachadas ventiladas com suporte em paredes de alvenaria, isto é, se a alvenaria vai ser apenas um suporte para uma fachada ventilada, que na grau de pré-fabricação é que nós vamos ter, se vamos ter fachadas leves, e que, digamos, que soluções eventualmente de isolamento distribuído, isto é, o isolamento não estar concentrado, como está nestas figurinhas que eu tenho aqui, mas ter soluções em que o isolamento, de alguma forma, está distribuído em toda a espessura do elemento de separação. Ou seja, nós, no fundo, estamos numa época de mudanças várias, por questões ambientais, por questões de falta de mão de obra, por questões de custo, etc., em que, por um lado, eu não tenho dúvidas que as soluções de base leve, como estão simbolizadas aqui numa estrutura em madeira ou em light steel frame, ou então soluções do tipo completamente realizadas off-site, como estes módulos tridimensionais, vão ganhar a expressão, ou no limite, de uma forma mais vanguardista, a impressão 3D. Portanto, nós vamos ter mudanças, e eu não tenho dúvidas que essas mudanças vão existir. Também não tenho dúvidas que elas vão ser mais lentas do que às vezes nós temos ideia, porque já tenho idade suficiente para ter visto algumas coisas para trás para me permitir fazer essa afirmação. Mas, no fundo, o que é que me parece aqui importante sublinhar? Os aspectos que me parecem importantes para que as alvenarias possam sobreviver. As alvenarias vão estar provavelmente numa posição difícil e os fabricantes deste tipo de materiais. Eu elenquei aqui nestas figuras algumas tendências técnicas, algum tipo de tendências técnicas e industriais que me parecem importantes. Por um lado, parece-me óbvio esta ideia que eu sublinhei de passar de produtos isolados para sistemas. Nenhum fabricante sobrevive se vender o material A, B ou C se não tiver uma visão integrada de sistema. Isso é fundamental para qualquer indústria. Portanto, a indústria que tem que ter uma solução que resolva um problema. E tem como se diz em português assim um bocadinho, comer a carne e comer os ossos. Portanto, é necessário que disponha de elementos eventualmente que têm melhor rentabilidade, mas também dos elementos que têm menor rentabilidade, mas que são decisivos para credibilizar a sua solução. Depois, digamos, um aspecto de multifuncionalidade e de uma perspectiva de componentes e também transferir para fora da obra o máximo possível. Isso também é um aspecto que me parece fundamental. Depois, uma separação entre as vocações, preenchimento resistente e também envolvente compartimentação. Nós temos claramente de ter materiais diferenciados para estas aplicações. Portanto, quer para aplicações com vocação resistente, quer para vocação de simples preenchimento, para a envolvente e para a compartimentação. É muito importante que estes produtos consigam ter uma imagem de sustentabilidade. Os problemas ligados à energia incorporada, à pegada ambiental, à libertação de CO2 são fundamentais. E, por outro lado, também uma ideia de maior valor acrescentado. Isto é importante que a indústria perceba que tem que conseguir, as suas soluções têm que acrescentar valor aos processos e às construções onde estiverem incorporadas. Na perspectiva das indústrias que fazem este tipo de trabalhos, eu diria que assistimos a qualquer coisa, isto não é preciso, digamos, ser adivinho para perceber isto que eu estou aqui a querer dizer, uma redução do número de players, portanto, a concentração.
O Grupo Leca, Saint-Gobain, etc., é um exemplo disso. Uma verticalização do negócio que inclui as cimenteiras, os grupos cerâmicos, os fabricantes de argamassas, etc. Portanto, há aqui uma verticalização que cria grupos fortes que concentram, digamos, muitos componentes para a construção. Nós temos que associar a toda a construção uma imagem muito mais positiva do que aquela que a construção tem, deste material em particular e destas soluções, mas isto, digamos, é transversal a toda a indústria da construção, que é vista como uma indústria retrógrada, pouco evoluída, etc. E como eu também já referi, o aumento da incorporação de valor. Onde é que eu acho que há mercado para as paredes? Esta figura, não sei se consegue descodificar rapidamente, o mercado, uma diferença entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Sublinhar que Portugal tem que ter uma ambição que extravasa a nossa dimensão territorial do continente e ilhas, e temos que ter a ambição, eventualmente, de internacionalização. E depois temos aqui obra nova em geral, obra nova energética e ambientalmente muito eficiente, autoconstrução de baixo porte e custo, construção multifamiliar de baixo custo e reabilitação. Eu estou a deixar para os países em desenvolvimento estes dois mercados, a autoconstrução e a construção multifamiliar de baixo custo. Aqui eu não tenho dúvidas que a alvenaria vai continuar a ser uma solução predominante, com o crescimento do uso e as soluções conciliarem inovação e baixo custo, e mesmo também multifamiliar de baixo custo. Não tenho dúvidas que a alvenaria digamos, uma capacidade de exportar equipamentos que permitam, em países em desenvolvimento, as pessoas quase produzirem os materiais para fazer as paredes, etc. Isso não tenho dúvidas que é uma vocação óbvia. Nas obras novas, em geral, poderá haver alguma manutenção se houver inovação. Quando houver uma elevada, digamos, consciência ambiental, eu tenho tido a oportunidade de ver alguns projetos em que os destinatários finais das obras estão dispostos a pagar mais para terem produtos ambientalmente mais respeitadores e, portanto, as pessoas, há mercado, e este mercado vai crescer para produtos de elevado respeito ambiental, de elevada sustentabilidade. E, digamos, as alvenarias podem, em alguns casos, dar respostas adequadas a esta solução. Na reabilitação, eu sinceramente acho que a alvenaria não tem, digamos, grande mercado como, digamos, reabilitação das paredes, sim, revestimentos, etc., mas os materiais para a alvenaria acho que não. Para terminar, relativamente à indústria dos processos que nós usamos, o que me parece também importante para estar alinhado com as melhores práticas e as tendências que verificam-se noutro tipo de materiais concorrentes. Desenvolver ferramentas informáticas de ajuda à preparação, ao corte, à logística destes componentes. Isto é, o BIM também pode ajudar aí e é muito importante que as empresas sejam capazes também de acrescentar valor ao seu produto pela ajuda que dão às construtoras em terem as coisas muito mais preparadas. Também o desenvolvimento de sistemas de pré-fabricação de alvenarias, isto é, ter fábricas onde as alvenarias são pré-fabricadas, onde uma série de coisas já são preparadas e depois são assembladas na obra. Isto também me parece uma tendência inevitável. Depois, um dos problemas que é necessário resolver e que é possível de resolver, e já há alguns exemplos de situações que funcionam, é discutir e arranjar formas de incorporar a integração das instalações de uma forma que não seja tão primitiva como a realização de roços. E isto é possível. E por último, ter digamos, todas as informações que são necessárias para a geração de modelos BIM das construções, também a propósito dos materiais para alvenaria, etc. Isso parece-me fundamental. Portanto, em síntese, para acabar, eu gostaria de acabar, gostaria de agradecer a vossa atenção, gostaria de esperar, digamos, que tenha conseguido dizer alguma coisa que tenha interesse para a generalidade da plateia e, sobretudo, digamos, no fundo, valorizar um pouco esta atitude da Pabileca, do Ferreira da Silva, que acreditou no conhecimento, que acreditou que era necessário fazer um percurso, que acreditou que era possível, digamos, dar outra visibilidade a um tipo de produto e fez um caminho que é demorado, mas que conseguiu alcançar. Portanto, no fundo, as mudanças não se fazem sem esforço, as mudanças não se fazem sem conhecimento, as mudanças não se fazem sem trabalho. E é isso que, de alguma forma, que nós temos que conseguir fazer. E a nossa construção precisa bastante desse esforço. Eu queria agradecer a vossa atenção e então parar a partilha. Muito obrigado.